Olá, saudações de acordo à hora do dia para você que acessou agora o nosso canal. Estamos aqui para falar hoje de um tema que está sendo muito comentado nas redes sociais, em quase todas as plataformas. Está a ser comentada isso, né? Sobre a tensão que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, que atualmente a Rússia já invadiu a Ucrânia e que nesse preciso momento o presidente da Ucrânia e Vladimir Putin estão já em conversas esperando exatamente, né, qual vai ser o veredito depois dessa conversa, o que é que vai se abordar, se os ataques vão permanecer ou então se vão parar. Para dizer também que essa é a primeira edição do nosso programa Ditos e Factos Podcast. Aqui é praticamente uma conversa, não é um debate, é apenas uma conversa, onde nós metemos os pingos nos is e os traços nos tés. Uma conversa amena. E hoje aqui tenho como meu convidado meu amigo Britânico. Britânico, boa noite. Boa noite, Kenneth. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre essa tensão mesmo que está acontecendo lá na Rússia. Por isso eu gostaria de ouvir mais um pouquinho do meu amigo britânico. Diz-nos lá um pouco a respeito disso. São dois países da ex-União Soviética, dois países que têm uma extensão significativa e que têm traços e relações culturais de longa data. Então, em que faziam parte da mesma organização e um decidiu sair e seguir caminho a solo. Só que o outro nunca aceitou isso e hoje está a mostrar porque que ele não aceitava isso. Sim, né? Tá bem claro. Principalmente as declarações de Vladimir Putin mostra-se de uma forma muito clara e que alguns países, né, acharam-se também incomodados com essa mesma atitude de Vladimir Putin. Mas só que o quesito que nós queríamos tocar mesmo aqui nesta conversa era concernente a, por exemplo, né, existem lá muitos angolanos e muitos deles, recentemente eu vi uma imagem nas redes sociais que alguns angolanos já estão a procurar praticamente nas estações de ônibus procurarem abrigo, porque quando a tensão nuclear começar a atingir aqueles locais, né, acredita-se que os locais mais apropriados para a pessoa se proteger é nestes sítios, né, lá, de, ou seja, né, naquelas estações de metrô, naqueles túneis aí é a coisa mais adequada. Então muitos angolanos já estão aí. E também vi um vídeo, alguns angolanos a pedir ajuda do executivo. Nos ajuda, queremos voltar. Só que agora uma coisa que eu não estou a entender. O espaço aéreo da Ucrânia praticamente está fechado, está encerrado. Como é que você analisa isso? Analiso isso como uma situação complicada que coloca os angolanos, nossos irmãos, de um lado muito solitário nessa guerra. Por quê? Porque até agora os pedidos de ajuda deles não foram aceitos. Ok. Normalmente Angola tem embaixadas nos outros países. Então a embaixada funciona como um país dentro do próprio país. Os países que são potências mundiais fizeram o seguinte: uma semana antes, 2 ou 3 semanas antes, avisaram para que os seus populares, né, saíssem do país. Mas Angola não fez isso. Angola e Brasil não fizeram isso. Então, os brasileiros e os angolanos estão no meio dessa guerra. A solução seria que a embaixada angolana se oferecesse como refúgio para os nossos irmãos. Ali a guerra não chegaria para eles. Não, mas só que nesse momento agora está, né? Se a tensão mesmo subir mesmo até a outros níveis, como está se prevê já, é que vai haver ataques nucleares. Quando ataques nucleares, não importa se é embaixada ou seja lá como for, né? Quando é guerra, eles não respeitam esses acordos, esses tratados. Quando é para atacar, vão atacar mesmo em qualquer lado. Em qualquer lado eles vão atacar, não importa se é embaixada russa, se é embaixada angolana, brasileira ou estadunidense, não importa, né? Vão sempre atacar. É, essa é a parte mais triste, porque eh, isso seria uma solução, a embaixada. Agora que Kennedy falou de ataques nucleares, aí a situação fica ainda mais complicada. Por quê? Porque com o espaço aéreo fechado e com o combustível acabando, está a passar muito nos jornais também, nas televisões, que a gasolina do país está a acabar, a reserva que eles tinham. Então, muita gente já não está a conseguir sair do país. Eles estão a encontrar como refúgio os trens
os lugares onde ficam os trens, Ok. os túneis que eles têm lá, porque lá também tem muito disso, e as trincheiras que eles construíram. Mas isso não vai ajudar muito os nossos irmãos angolanos. Por quê? Os nossos irmãos angolanos, a maior parte dos angolanos que vão na Ucrânia, eles não vão na Ucrânia para fazer turismo. A opção do angolano é sempre Estados Unidos ou outros países europeus. Eles vão na Ucrânia para estudar. Ou seja, são filhos de pessoas que aqui em Angola são pobres e os pais não têm como lhes tirar daí, porque eles não têm influência política sobre a Ucrânia. Então, essas pessoas que têm os pais pobres, eles não têm para onde ir, como os outros que tiveram essa possibilidade. Então, eles ficam numa situação complicada no meio dessa guerra. E podemos perder vidas angolanas. Né? E está na hora de nos mostrar que somos irmãos, que valorizamos a vida angolana e fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. É isso mesmo, né? Temos que mostrar que somos irmãos. Só que o nosso executivo até o presente momento ainda não se pronunciou a respeito. Não temos ainda nenhuma informação de qual é o posicionamento dele a respeito disso. Se bem que outros países como a França e os Estados Unidos já mostraram seu posicionamento que não estão com a Rússia. Acredita-se que também que o nosso executivo não está fazendo muito movimento estranho ainda, porque ele tem alguma coisa presa com a Rússia e que os passos dele praticamente estão limitados. Ele não pode dar passos muito largos. Estão limitados o espaço deles. Então, só que assim fica um pouco complicado, porque temos lá irmãos angolanos e até o presente momento, né, não sabe o certo o que é que se vai fazer a respeito disso, né? Então, lá. E recentemente também ouvi uma informação, antes mesmo dessa tensão começar a fluir dessa forma, quer dizer, antes do ataque da Ucrânia, e alguns estavam a falar por que os Estados Unidos não intervém logo, manda tropas na Ucrânia para contrapor os ataques da Rússia. Qual é o enquadro que você faz a respeito disso? Mas por que os Estados Unidos não pode né, mandar os seus soldados aí? Ou pode, né, se dar o caso, se ele manda os seus soldados, vai se intensificar a guerra, porque aí estaríamos já diante de uma terceira guerra mundial, duas potências mundiais fazendo guerra. Mas por que os Estados Unidos não podem? Isso aqui é muito engraçado, por quê? Porque parece aqueles casos em que duas pessoas estão a lutar e vem um acudir. Só que o que vem acudir bate os dois, né? Como ele sabe a força que tem para vencer os dois, ele tenta o máximo possível resolver o problema da maneira com calma e sem violência. É o mesmo caso que acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um poder militar muito forte, a Rússia também tem, só que os Estados Unidos não mostra todas as guerras e a Rússia já mostra todas as guerras. Algumas pessoas acreditam que a Rússia tem mais poder do que os Estados Unidos, outros acreditam que os Estados Unidos tem mais poder. Então, ficamos nesse meio. Mas a diferença é que, além dos Estados Unidos, tem a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde fazem parte 30 países. Esses 30 países também são fortes militarmente. Então, isso quer dizer que a Rússia lutaria com 30 países. Mas o ponto central é uma terceira guerra mundial. O que estamos a tentar evitar aqui, o que os Estados Unidos está a tentar evitar é uma terceira guerra mundial. Porque se ele se envolve, aí dá uma guerra nuclear. Então, os danos serão maiores. O que os Estados Unidos está a conter aqui são as vidas humanas. Ele sabe, se intervir, as vidas humanas serão perdidas. Então, ele quer o máximo possível que as vidas humanas sejam valorizadas. Já a Rússia quer colocar a sua intimidação sobre a Ucrânia. Sim, uns até estão a acreditar também que a Rússia só tem essa toda ousadia porque o governo americano é um governo frouxo e que acredita-se que no governo de Donald Trump não tinha esse problema, né? Pese embora eu gostava mais das políticas de Donald Trump, né? Eu me revejo muito com as políticas dos republicanos. E cogita-se de que o governo americano é porque tem uma atitude frouxa, é a razão pela qual a Rússia está aí a desfazer das suas, porque na época de Donald Trump ele conseguiu manter os ânimos com a Coreia do Norte, no Oriente Médio e por aí afora, mas só depois que ele saiu que as coisas começaram a sair do controle. O Afeganistão, os rebeldes conseguiram novamente o país, invadiram tudo, os Estados Unidos foi obrigado a tirar as tropas daquele determinado país, praticamente foi um massacre, né? Então dá-se também essa responsabilidade ou essa incompetência ao Joe Biden, né? Então qual é a tua análise aqui
Como é que você olha este cenário? Primeiro, é engraçado como é que estamos a notar aqui o teu posicionamento, né? A favor do Donald Trump. Quer dizer que não és a favor do socialismo, né? É a Não, não, favor não, não. dos, Sou contra o do comunismo, contra o socialismo e contra a todo o sistema político opressor que põe em causa a integridade humana e que coloca o seu bico em tudo que é do povo. Ou seja, né? Eu sou contra o Estado que vem a público, ou seja, pode não vir a público, mas aquele Estado que manda em tudo, que ele é quem manda dentro da casa do próprio cidadão, em que o cidadão não tem sequer palavras para contrapor, ou seja, ou seja, a soberania do povo não é exercida pelo povo, né? Só contra esse governo, por isso eu assemelho mais a minha ideologia ao capitalismo e as minhas ideologias políticas ao republicano. Temos aqui um liberal clássico, né? Em economia chamamos de liberais e keynesianos. Keynesianos são aqueles que o governo se intervém na maior parte da economia, né? E tem empresas, muitas empresas dentro da economia. Já os capitalistas são aqueles que deixam que as pessoas criem negócio e esse negócio dá emprego a muita gente. Então estamos aqui com dois governos diferentes, né? E o Joe Biden é um democrata e os democratas historicamente são um socialista diferente. Né? Sim. Eles são um socialista diferente. Não são capitalistas. Já o republicano, que era o caso do Donald Trump, eles eram capitalistas, em que defendem o livre mercado, defendem a iniciativa privada, a mão invisível do Estado, diferente da Rússia e diferente do Joe Biden. Né? Mas dizer que Joe Biden não é frouxo, embora isso é uma estratégia americana sempre. Nos Estados Unidos é sempre assim. Quando sobe o democrata, as guerras no mundo aumentam. Né? Aumentam, exato. As guerras aumentam constantemente. Mas quando sobe um republicano, as guerras diminuem. No governo Trump seria difícil a Rússia fazer o que fez, porque Trump era alguém que nós sabíamos tinha uma personalidade muito forte. Os ânimos dele eram muito acima da média. Então, ele reagiria logo. Nós lembramos bem que ele matou o general Soleimani, né? Não demorou, fez isso logo. Mas era para um bem maior, né? Para que mais pessoas não fossem, ou seja, não sofressem os ataques, ou seja, né? Aquilo que estava a ser a ideologia desse mesmo terrorista, Só né? que a comunidade internacional tem outra opinião, né? Alguns sim, mas dizem que foi ilegal o que ele fez. Sim, quer dizer, foi legal, entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque assim, normalmente para se manter a paz, né, como se diz na gíria, se bem que eu não sou a favor de que tire a vida das pessoas, mas se uma pessoa está a fazer com que mais vidas fiquem em perigo, então o mais sensato, se tem uma possibilidade de eliminar essa pessoa, o mais viável mesmo é eliminar essa determinada pessoa. Por exemplo, eu não concordo, né? Mas se é para manter a paz comum, é necessário que essa pessoa morra, tem que morrer mesmo, né? Porque Suleiman estava a alimentar a guerra lá no Oriente Médio, com as suas tropas, então Donald Trump tomou uma atitude que de certa forma, né, que pode ser errada, mas de certa forma ajudou muito e apaziguou, fez com que vidas de inocentes fossem poupadas por intermédio desse mesmo homem. Então o Donald Trump teve uma atitude, não menos, quer dizer, não 100% boa, mas de certa forma ajudou para que apaziguasse um problema maior. Temos aqui um pro-Trump, né? Exatamente. Ele é a favor do Trump e torce pelo regresso do Trump, né? Exatamente. Mas era mesmo assim. Quando o Trump estava no poder nos Estados Unidos, o Trump, para ele, a ameaça não era a Rússia. A ameaça era a China, porque ele acreditava que a economia chinesa poderia passar a economia americana. Então, para isso, ele usava métodos e atacava a China de todas as maneiras para que a economia chinesa desacelerasse. Ele conseguiu um pouquinho dos seus objetivos, conseguiu abrandar, mas perdeu as eleições. Então temos um democrata que por natureza é um cristão, né? Dizem o segundo presidente católico na história dos Estados Unidos, que tem muita coisa envolvida. Ou seja, ele não pode ir diretamente na violência já, como os outros dizem, não, vamos resolver já com violência. Né? Então, por isso, o meio que ele adotou, e os outros aliados também adotaram, é sanções.
sanções à Rússia. Eles estão a começar com sanções à Rússia. O que eles querem fazer é o seguinte: enfraquecer a economia russa. Enfraquecendo a economia russa, vai pressionar com que o governo russo volte com as decisões loucas que ele tomou, porque é uma loucura atacar um país independente, né? Por isso tem o último meio que todos os países defendem é eliminar a Rússia do sistema internacional bancário. Só que eles também temem porque se tirarem a Rússia desse sistema, os outros países, as outras potências vão sentir os efeitos. Mas se fizerem isso, o impacto disso na vida dos cidadãos russos será muito negativo. Aí a população vai se revoltar e o governo de Putin vai voltar na sua decisão louca de atacar a Ucrânia. Aparentemente, nota-se que o presidente russo não mede as consequências quando está para fazer um determinado ataque. Não se entende, não se percebe se ele quer atingir o grau da maior potência mundial, né? Não importando os meios que ele vai usar para conseguir se colocar nesse mesmo patamar que ele tanto almeja. Vê-se que ele não mede as consequências. Tanto é que ele fez, o mesmo presidente Putin fez uma ameaça recentemente, eu vi, acho que foi a Finlândia e a Suécia, fazendo novamente uma ameaça se unirem também no lado onde a Ucrânia quer estar, que vai também fazer ataques. Ou seja, estamos diante de um líder político ditador e que se não for apaziguado, se não for, se não tomarem medidas adequadas ou medidas emergenciais, ele vai fazendo muita loucura, muita coisa errada que ele vai fazer. Só que também nesse momento não pode ser atacado. Se for atacado, vai originar numa segunda guerra mundial. Por isso que eu gosto muito, uma terceira guerra mundial. Por isso que eu gosto muito do Trump, porque o Trump tinha tudo para fazer uma guerra com o presidente ou seja, o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, mas ele não fez. Por quê? Porque ele mediu as consequências. Sabia o que estava em jogo? Quem estava em jogo ali praticamente não era o orgulho de políticos, mas sim que estava em jogo era famílias, era pessoas inocentes, pessoas que não estão relacionadas à política, pessoas, ou seja, né? Estava relacionado a muita coisa, então ele não podia, simplesmente por sua livre e espontânea vontade, não, eu vou também atacar para mostrar também que eu sou mau. Não, ele colocou em causa muitas coisas. E isso que eu vejo praticamente nos presidentes americanos, né, diferente de outros países, é que ele coloca em causa muita coisa, porque eles hoje em dia são colocados como árbitros, são colocados como alguém que, ou seja, né, que implementa as políticas de paz. Atualmente a maior e a melhor democracia a nível mundial continua sendo ainda americana. Então eu vejo um posicionamento do Estado americano com o Estado russo muitíssimo diferente. O Estado russo não está muito ligado com as políticas de paz e amor, ou seja, né, de ver os danos colaterais que aquilo vai causar, ou seja, do efeito que aquela causa vai fazer, né, de acordo com algumas atitudes. Mas só que também tem outro assunto que também está sendo muito comentado, é acerca do presidente brasileiro, que recentemente foi à Rússia. Não se sabe exato o que se tratou. Alguns argumentos relacionados ou seja, alguns analistas políticos, até jornalistas, dizem que Bolsonaro não foi estratégico a saída do Bolsonaro até a Rússia, porque nesse preciso momento de clima de tensão, nesse momento o Brasil sai mal na fita, porque não se sabe exato qual é o posicionamento do Brasil nesse momento. Se ele está se colocar como aliado da Rússia ou está se colocar como o contra. Então não se percebe ainda, né? Eu gostaria que... qual é a tua visão a respeito disso? Uma vez que o Bolsonaro já é muito criticado praticamente por toda a mídia brasileira, né? Quer dizer que agora as críticas ao governo dele vai aumentar ainda mais, né? As pessoas vão ter base. Uhum. Mas o que está em jogo aqui, no caso do Brasil, são aspectos econômicos. O Brasil fazia parte do BRICS, que eram 5 países que se uniram para ser aliados econômicos, que temos ao Brasil, a Rússia, a África do Sul, a China e a Índia. Esses países se uniram, criaram um bloco econômico e tinham suas transações aí, né? O Brasil exporta muitos produtos para a Rússia e a Rússia também exporta muitos produtos para o Brasil. Então, tem produtos que o Brasil depende da Rússia, que se o Brasil aderir ao que as potências querem, o Brasil vai ter que barrar. Então, ele se vê no muro aqui. Se eu aceitar fazer parte do que
as potências querem, ou se eu aceitar fazer parte da Rússia. Se ele aceitar fazer parte disso com a Rússia, ou seja, ficando neutro, não fazendo nada, vai ser visto como vilão. Mas se ele aceitar... Sim, porque, não esqueci só para falar, porque recentemente o Joe Biden também fez um posicionamento e diz que os países que não se posicionarem contra algumas políticas ou seja, né? Ocidente, né? Do Ocidente, né? Isso direcionadamente ao Putin, a atitude de Putin vai ser considerado como culpado também. O que o Joe Biden falou é bem verdade. Por quê? Porque nós vemos um país a atacar o outro. Né? Sem bases. Ele diz que tem motivos, né? Se sente ameaçado, não quer inimigos à volta dele e se sente na autoridade de invadir país do outro só mesmo por isso. Né? Não tem bases isso. Então, se os países não se unirem, como é que vamos fazer a Rússia voltar? Aí não tem como. Não tem como. Então- Mas acredito que uma das sanções que o presidente Putin devia levar mesmo em consideração é o quesito de que ele não vai fazer nenhuma transação, ou seja, não vai usar nada a seu favor que envolva o dólar ou o euro. Só essa sanção que ele recebeu já é muito pesada. Porque hoje em dia sabe-se que é com o euro e com o dólar que você faz as coisas acontecerem. É com euro e com dólar. Porque são moedas praticamente internacionais. É válido em toda parte. Então já foram colocadas algumas sanções. E também alguns países com que onde a Rússia tinha cooperações fortes, onde tinha seus negócios, foram barrados, foram congelados. Principalmente nos Estados Unidos, 90% de tudo que está relacionado à Rússia foi barrado. E aí estamos a ver aqui, diante disso, algo muito complicado. Muito complicado. Digo que são medidas boas, porque a intenção dessas medidas, que são sanções, não é prejudicar a Rússia para que a Rússia nunca mais seja como um país de verdade. A intenção é fazer um governante orgulhoso, extremista, voltar atrás com essas ideias que ele tem. Com essas sanções que lhe colocaram, que o Kennedy acabou de citar aqui, que são sanções muito pesadas, ele vai pensar duas vezes. Mas nós estamos a ver que, apesar disso, ele não quer parar. Não. Está com a ideia bem fixa, está como aquele que você diz sempre, é mais fácil tirar a cabeça dele do que a ideia na cabeça dele. Quer dizer, isso aqui praticamente é a tipificação e a imagem ideal de todo ditador, né? É mais fácil tirar mesmo a cabeça dele do que tirar propriamente a ideia na sua cabeça, né? E esses mais velhos quando colocam uma coisa... Tem uma frase que está sendo muito comentada nas redes sociais, eu gostei bem. Diz o seguinte, né? A guerra é o local onde jovens que não se odeiam e não se conhecem se matam por ordem de velhos que se conhecem e se odeiam que não se matam. Olha, essa frase chamou muita atenção, tanto que eu até compartilhei no meu perfil. É algo que, se a gente prestar muitíssima atenção, é isso, né? O problema é deles, mais velho, que não tem as cabeças no lugar, que fazem essas coisas, as pessoas têm que passar problemas. Até um analista até disse que o grande problema não é a população russa, não. Ele não quer atacar a população russa, ele quer mesmo chegar num executivo da Rússia. Ucrânia. Exatamente. Ou seja, o ataque à Rússia e à Ucrânia não é os ucranianos, nesse caso, né? É mesmo o próprio presidente. Né? Exatamente. Até o presidente disse recentemente em um comunicado que ele teme pela vida dele e pela família dele, porque a intenção da Rússia é ele capturar, né? De fazer de refém e lhe levar como cativo, ou então lhe aliciar com propostas que beneficiem a Rússia, como a Rússia diz mesmo, né, que ele se torne um Estado neutro. A intenção da Rússia é isso aqui, é atacar a casa presidencial. O presidente e a sua família. Com isso, ele pode dar as cartas. Então a Rússia quer dar as cartas, né? Porque nesse momento, estou a ver aqui agora, nesse momento, se bem que essa informação já está a rolar o dia todo, mas aqui nesse preciso momento, a Rússia cercou todo o Kiev, que praticamente é a capital da Ucrânia. Então já cercou. Se ele cercou Kiev, é questão de tempo até o presidente ser levado cativo para levar para a Rússia, ou seja, lá em qualquer outro local, para lhe fazerem cativo ou lhe pressionarem a deixar o poder. Porque eu acredito que
o grande objetivo mesmo de Putin é colocar um presidente que seja A seu favor. né, a seu favor. Que Né? vimos o caso do presidente antigo que foi deposto em 2014, Uhum. Petro Poroshenko, acho que o nome dele é esse. Uhum. Aquele presidente era pró-russo, então a Rússia naquele tempo não atacava a Ucrânia. Mas Uhum. quando entrou um presidente que viu que se aliar a um país socialista só vai lhe levar para baixo, Uhum. queria ir para o Ocidente, onde encontramos a Europa, Estados Unidos e as outras potências, a Rússia se sentiu fragilizada ou traída, né? Porque acredita que tem autoridade sobre a Ucrânia, né? Como vimos naqueles Sim. casos de duas pessoas que tinham um relacionamento, rompem o relacionamento, outra pessoa fica com outro relacionamento, o outro também, um não aceita e tenta impor as ideias dele sobre a outra pessoa. Isso é errado, né? Sim, mas, mas acredito que esse álibi que, ou seja, álibi não, né? Que essa mania que o Putin tem é porque ele arroga-se dizendo que é um soldado da Segunda Guerra Mundial e que, ou seja, um veterano da De Segunda guerra. Guerra Mundial e é a razão pela qual ele tem essa ousadia de fazer e desfazer, de vir, de ir quando ele bem entender. Né? Mas só que nós estamos a acompanhar um cenário político de líderes frouxos que não têm posicionamento pesado. Eu ainda atribuo essa responsabilidade e, né, se a Rússia chegou até esse extremo, eu ainda atribuo essa responsabilidade ao presidente americano, porque é a América praticamente hoje que é vista como o solucionador de muitos problemas. É a América hoje que é vista com os olhos de que o país que traz a paz aos países que estão com problemas. Então, quando a América se coloca às vezes um pouquinho diferente, só fazendo aquela ameaça, porque está bem claro que ninguém tem medo de Joe Biden, ninguém tem medo das palavras dele, pode ficar ameaçado, ninguém está com medo dele, a Rússia não tem medo dele, sabe que ele não vai fazer mesmo nada. Só aquelas sanções, isso em pouco tempo, a Rússia vai conseguir se desdobrar. Tá bem claro mesmo, né? Então nós estamos diante de um presidente que não tem aquela pujança de fazer as coisas acontecerem. Quando eu me refiro a pujança, não é aquele de atacar com materiais bélicos, não. São coisas que podiam ser acauteladas antes de chegar até esses extremos. De igual modo que aconteceu na época do Donald Trump, quando acalmou os ânimos do presidente Kim Jong-un. Né? Então são medidas que podiam ser tomadas até chegar a esse extremo. Pois embora o presidente Putin não quer cooperação nenhuma, mas tem sempre, ou seja, né, todo e qualquer ditador tem sempre um lado frágil, aonde é tocado ele não consegue mais levantar. Não é tocado. Tanto é que o Donald Trump recentemente fez um Twitter onde ele disse, né, que em conversa com o Putin, ele já sabia do desejo enorme que o Putin tinha de tomar a Ucrânia. Então esse desejo do Putin querer a Ucrânia para ele não é de agora. É um desejo muito antigo. Se não vem falar isso, é porque é um desejo muito antigo. Ele já falou isso com ele muitas vezes. Então, sabendo já desses aspectos, sabendo já desse quesito, então era coisa que tem que se acautelar já. É coisa que tem que se ter tomado já uma decisão com mais precisão. E sabem qual é a ideia mesmo do presidente russo, né? Mas até o presente momento estamos diante de líderes mesmo totalmente frouxos mesmo, que não sempre tem... a atacar a democracia, né? Os keynesianos, né? Sim, para sim. ti, os líderes que são socialistas ou têm ideias semelhantes a isso são frouxos, né? Não, eles são frouxos por quê? Porque quando um país é atacado, é muita coisa que fica envolvida, muita coisa mesmo que fica envolvida, porque é pessoas que vão perder emprego, é pessoas que vão perder família, é pessoas que vão perder muita coisa. Então, nesse quesito, tem que ter sempre alguém mesmo que consiga conversar, consiga criar boas políticas a respeito disso, né? Só que nós estamos diante de um presidente que vem concorrendo bastante, né? Quando eu me refiro ao presidente Joe Biden. Joe Biden, vem concorrendo bastante, o desejo de se tornar presidente, e quando só fica presidente, não consegue solucionar até aquelas questões mais básicas. Temos né? aqui um crítico do Joe Biden, né? Não, Só que ele não está sozinho nessa Não, luta, né? não tá Temos sozinho, sim. também a União Europeia, temos o G7, então são muitos países. Os países estão a optar por não interferir. Eles acreditam que a Ucrânia ainda não é um aliado da OTAN. Não é. Dizem que não é. por não ser ainda um aliado da OTAN, eles não podem invadir. Mas o que disseste é bem verdade. Ele está ali como regulador, que coloca a paz no mundo. Sim. Ele não pode permitir que
uma pessoa que acredita que tem mais poder que os outros, invada o país dos outros, já tentou fazer isso várias vezes. Sim, já. Nesses 20 anos que ele está no poder, tem espírito de africano, né? 20 Muito. anos no poder. Né? Ele está há 20 anos no poder, muito tempo. E ele quer ficar vitalício mesmo no poder. Ele só quer sair quando morrer. É próprio dos ditadores, né? Porque ele ficando por muito tempo no poder, né? Só sair lá quando morrer. Não vai ser julgado pelos crimes que ele cometeu. E até o mais engraçado é que ele colocou o seu adversário mais terrível, o Alex Navalny, na prisão, né, sem justificativas plausíveis, mesmo o Ocidente a reclamar, falando, não, tem que soltar ele, ele colocou-se indiferente diante disso. Eu acredito que a Rússia está precisando de receber grandes sanções a fim de que eles se coloquem no seu devido lugar, porque já não estamos mais naquela época de países mostrarem os seus, ou seja, a sua grandeza em termos de materiais bélicos, porque a gente sabe e já tem a noção pela história o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que foi uma catástrofe. Então você não está mais interessado com que haja esses conflitos, esses problemas, né? É necessário que os líderes políticos entendam isso, que hoje em dia a grande luta não é mais por intermédio de materiais bélicos, mas sim resolução de problemas, dar solução àqueles problemas que estão ser difícil de darem soluções. É nesse quesito que os líderes políticos precisam tocar, mas só quando estamos diante de um líder comunista, de um líder que se acha só por ser né, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que ele pode fazer, é super complicado. Eu ainda vi, isso que estás a dizer, eu vi recentemente numa notícia que a Rússia comemorou a data do fim das repúblicas soviéticas. Quer dizer, a Rússia é o único país até agora que não aceitou bem isso. Ele sempre, eu vi a população, muitas pessoas a dizerem que não entenderam por que aquilo terminou e queriam continuar. O que acontece é que a Rússia quer fazer o mesmo que fez no passado, aumentar o seu território. Só que alguns países que pertenciam à União Soviética saíram. A Ucrânia é um deles. Então, ele não aceitou bem isso. E como quer sempre aumentar o seu território para que o comunismo comece a lutar sempre com o capitalismo, eles esqueceu de perceber que o comunismo sempre apanhou, sempre perdeu com o capitalismo. O capitalismo venceu. Eles até hoje não aceitam isso. Então, querem ter mais aliados. Temos aí da Bielorrússia, temos um aliado dele, um país que torna a vida dos cidadãos infelizes. Vamos dizer, um país que as pessoas raramente vão para lá fazer turismo. Mesmo a própria Rússia, nós, os angolanos, vamos lá porque já não temos opções. Sim. Ou não? Sim. Nós vamos nos Estados Unidos e queremos ir nos Estados Unidos. As pessoas dizem não, as pessoas vão nos Estados Unidos porque a mídia faz muita publicidade. Não é só isso. Os Estados Unidos apresenta melhores condições que a Rússia. Mais oportunidade que a Rússia. A Rússia não é vista como país das oportunidades. Então, ele acredita que tem que aumentar o quintal da casa dele, invadindo o território ucraniano. Muito triste, né? Sim, por isso é que é aquilo que eu estou sempre a defender, né? Ele precisa ser freado. E não tem que ser freio leve, tem que ser um freio mesmo duro, que faz com que ele coloque a cabeça no seu devido lugar, né? Porque na luta, disse que na luta de elefantes quem sofre os danos são as formigas, né? Quem sofre danos são os capins. Então na luta desses países que são grandes, quem sofre são os países pequenos, né? E essa história até de Putin me faz lembrar muito aquela história bíblica do rei, acho que é rei Acabe, que queria a vinha de Nabote, né? Nabote tinha a sua vinha, a sua vinha era pequena, mas do rei era tão grande, ele só queria mesmo uma vinha pequena, estás a ver? E é super complicado, mesmo também tá... E conseguiu, né? E conseguiu, exatamente. Ele não tinha como se defender mesmo. Exatamente. O mesmo também, esse episódio também tá acontecendo, né? A história vai se repetindo, mas eu acho, né, que esses líderes, ditadores, comunistas, socialistas, eles só estão a permanecer até agora porque as sanções contra esses líderes
está a ser muito pouca, tem que ser mesmo muito elevada. Eu não estou a falar que todos os países têm que ter um capitalismo agressivo, como é dos Estados Unidos, né? Que uma empresa vai produzir, a empresa pequena sai engolida por esses países. Não estou a me referir nisso, estou a me referir tipo, na concepção de que os países eles são livres, então tem que criar políticas de como o povo consiga desenvolver. Porque não pode ser mais o Estado começar a cuidar de coisas bem pequenas, tipo fuba, galinha, cabrito, esta tem que controlar. Não, a economia tem que ser dado à população, tem que ser dado aos empresários. Ele é quem tem que ser, ou seja, né, a alavanca para o desenvolvimento de um determinado país. A Rússia está desenvolvida, mas o desenvolvimento da Rússia não é um desenvolvimento orgânico, é um desenvolvimento muito superficial. A Rússia hoje, a economia dela não é assim muito consistente. Nós estamos diante de um líder praticamente que ele é quem dita as regras, que a palavra dele é a palavra suprema. Então não tem assim um grau muito sério diante desses líderes políticos. E só para ver que a própria Rússia não conseguiu ter mais milionários que a China, né? A China que adotou o sistema capitalista e comunista, que na teoria é assim, mas na prática nós sabemos que é mesmo comunista, né? Exato. Mas tem mais milionário que a própria Rússia. Conseguiu colocar a economia dele como a segunda maior economia do mundo. A Rússia já vem lutando com os Estados Unidos há muito tempo, não consegue fazer isso. A única coisa é que ele se esforça e consegue chamar a atenção das pessoas para isso é o poder bélico. Bélico, exato. Fora isso, né? Poder bélico, poder militar, fora isso, ele não tem muita coisa para oferecer ao mundo. Ele é um dos maiores produtores de petróleo, é também um dos maiores produtores de gás, porque o gás que a maior parte da Europa usa sai da onde? Da Rússia. Da Rússia, exato. Então, isso também faz alguns líderes europeus ficarem um pouquinho pensativos sobre as sanções, ataca ou não ataca. Por quê? Porque eles não usam botija como nós, né? Se fosse um país tipo nosso que usa botija, seria bem diferente. Mas estamos a falar de um país que até o gás é canalizado, né? Você até tem visto. Olha, só que também por que esses ditadores precisam ser parados, né? Precisam ser tomadas decisões mesmo rápidas e sérias. O que está acontecendo com a Ucrânia, esse ataque que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, não vai demorar muito tempo. A China também vai ter essa ansiedade de fazer isso. Por quê? Porque a China também tem uma província, que é Taiwan, que também está numa fase de dissolução. Então, nesse momento que esse país já está numa fase de dissolução, vai acontecer que a China vai também ter essa vontade de querer também atacar Taiwan. Só que nesse momento, eu vi um documentário aqui mesmo na internet, que mostrava que ou seja, já tinha tropas americanas neste mesmo país. Em Taiwan já tinha lá alguns americanos. E também em Taiwan estavam treinar alguns soldados americanos. Ou seja, né? Em Taiwan estavam alguns soldados para serem treinados na América. Então, nesse momento, nós estamos diante de uma tensão que precisa ser parada. Porque se não for parada, vai acontecer que a China, em pouco tempo, também vai atacar Taiwan. Vai fazer também Taiwan ficar cativo. Porque Taiwan, nesse preciso momento, já se declara como independente, né? Só quer já ter um registro de que é um país. Só que a China não quer deixar, né? Não quer deixar. Eles não concordam com o sistema comunista que a China vive. A China tem, né? Até são 3, né? Tem Taiwan, temos Macau e temos Hong Kong. Né? E o que disseste é muito verdade. Por quê? Porque a China é aliado da Rússia. E a Rússia, como é maior potência do que a China vai ver se o que é maior que eu está a fazer, eu também posso. Se não lhe fizeram nada, eu também posso. Porque eu também tenho armas nucleares. Eu também posso dar medo às pessoas, aos outros países. Então, eu vou pegar nessas regiões que querem se separar de mim e vou invadir. Quem tentar falar o contrário, que se prepare. Foi o que a Rússia fez. Então, vai dar ousadia à China, vai dar ousadia a Cuba, vai dar ousadia à Coreia do Norte. Países comunistas que deviam estar mais preocupados em aumentar o índice de desenvolvimento humano da sua população. Melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, melhorar a saúde, né? E as expectativas de vida. Em vez disso, ficam mais preocupados em melhorar o poder militar bélico e
a população, uma boa parte, passa na miséria, né? E Sim. eles tentam resolver isso, mas com essas duas direções ficam num trade-off e não conseguem, né? Sim, esse é o cenário político que estamos a viver hoje, né? Muito triste, né? E, Muito triste. e eu vejo o caso do impacto para países tipo o nosso, nós já estamos a sorrir, né? É positivo. Está a dizer que o dólar agora está, se veres lá, está a Uhum. o barril do petróleo agora Uhum. está $101, $102, né? Está Uhum. nesses valores assim, $100 para cima, já não está a descer. E os angolanos estão a festejar, por quê? Porque nós somos um país dependente do Do petróleo. petróleo. Muito triste, né? Sim. Vamos ver aí. Mas nossa ministra das Finanças tomou uma decisão boa. Ela disse que o correto seria aumentar as reservas líquidas internacionais, estamos a falar de dólar, e Uhum. aumentar as nossas reservas, porque nossa reserva é muito baixa, e também dar mais consistência e estabilidade no fundo soberano. Né? Esses dois itens que ela citou seriam o ideal para a nossa situação agora. Mas eu já vejo pessoas muito felizes. Nosso, eh, o, o barril do petróleo, Uhum. como está muito caro, né? E as pessoas aqui estão felizes, estão a pensar que a economia angolana vai melhorar. Não, não é só por isso, né? E também temos o caso de Angola, que não pode fazer muita coisa. Por quê? A Angola é um parceiro histórico da Rússia. Ok. Então, ainda vi num Che Agora Aguenta que entre abril e maio desse ano está se prevê lançarem o satélite O Angosat 2. Angosat 2, né? Uhum. Então, Angola não tem muita coisa a fazer porque também é um peixe pequeno. Sim. Ele nunca vai se meter ali. Se calhar o presidente angolano pode dizer que ficou triste com essa situação só para mostrar que se importa com a vida humana, porque ele também se importa, né? E tem acompanhado, então ele vai dar a opinião de que isso é muito triste, mas não vai fazer muito além disso. Primeiro, Angola não tem poder bélico, Não, que não não tem. temos armas nucleares. Uhum. Angola não tem uma potência militar que em África representa ameaça, né? Embora dizem que nós aqui em África somos um dos maiores no terreno, mas no ar, no mar, nós ainda não somos nada. Onde é que a guerra na Ucrânia está a se fazer? Tens visto, os mísseis têm vindo de cima para De baixo e cima, não de sempre baixo para cima. Exatamente. Então, e também tem deslocado algumas tropas, mas o caso principal mesmo é que Angola não tem muitas O para câmbio, fazer. só não esqueci para falar, o câmbio tá, $1 tá 497. Kwanza. Yeah. Quer dizer, $1. baixou. Quer dizer, Tava que 505 e tava 575. agora está. 575 $1. Agora tá 497. Quer dizer que a nossa moeda se apreciou, né? Uhum, Melhorou muito para uhum. nós. Quer dizer que já podemos pensar que o emprego em Angola vai aumentar, que a fome em Angola vai acabar, que nós vamos atender a estabilidade econômica. É difícil dizer isso. Por quê? Porque só estamos a falar do dólar. Isso não vai ter impacto na vida dos angolanos. Por quê? Sim. Se Porque a cesta nota mais básica- famosa, né? Só não esqueci para falar, né? Quando estás a falar de dólar, aqui em Angola tem que fazer referência aos $100, né? É. $1 não funciona, tem que ser só o $100. Sim, o $100 está 49.745 kwanzas. Quer dizer, o que ainda é muito preocupante, porque $100 Yeah. está maior que o salário mínimo que o governo aprovou, né? atualmente. Tá 42, né? O salário mínimo está de 32 para 48 mil kwanzas. Por amor de Então, Deus, meu fogo. É isso que acontece, né? E também temos outros países africanos que não podem fazer muita coisa. Uhum. Os países africanos aqui são como telespectadores. Eles apenas vão só assistir o que vai acontecer. Uns vão se beneficiar, que é o Sim, caso de Angola. né? Exato. Enquanto eles fazem, tem aquele caso, enquanto uns estão a lutar, Yeah. algumas pessoas começam a aproveitar o que está a cair. Né? Quer dizer, aproveitar da desorganização para se organizar. Né? Então, Yeah. quer dizer, está a nos dar o nosso tempo para se organizar. Mas devíamos realmente nos preocupar em fortalecer a nossa economia e também se importar com os jovens angolanos que estão lá. Yeah. Além dos jovens, a população angolana. Né? São nossos irmãos e podem perder a vida ali. Então, nós não queremos que isso aconteça. Sim, mas só que nesse momento não se pode fazer mesmo nada. Não se pode fazer nada. Tem. E não só, né? Como os russos disseram, né? Que o grande problema não é, tipo, ou seja, não querem atacar a população. Eles só querem chegar a um alvo, que é praticamente mesmo no presidente. Então, eles chegando no presidente, automaticamente... nós temos
Ou seja, né, a vitória sumária. Nesse caso, consideraríamos a Rússia como vencedora. E vencedora no facto de que ele nem precisou mexer muitos paus para conseguir mesmo esta vitória, né? Então aí a gente vai torcer. Temos nossos irmãos que estão lá na Ucrânia. E que recentemente vi uma imagem que me chocou muito de um senhor a despedir-se da sua filha com lágrimas no rosto, porque lá está se fazendo já o alistamento, todo mundo para ir à tropa, desde que tinha uns 18 anos em diante, não sei se é 18 anos, 18 anos a 60. A 60, e é para se alistarem, para irem já na tropa, né? Me faz até lembrar quando a guerra aqui em Angola, eu ainda era pequeno, e quando fizeram a rusga, na minha casa havia lá dois primos, já todos bem grandinhos, e aconteceu enquanto eles estavam ou seja, estavam na rua de trás, eles a virem do beco, para chegarem em casa. E a minha mãe falou lá, se esconde, se esconde, se esconde. Aconteceu que eles pegaram, pularam o muro, ficaram na casa do vizinho, os polícias chegaram e tal, olharam debaixo da cama e não encontraram. E esse cenário também está a viver nesse momento na Ucrânia, né? Estão a ver também esse cenário ali de rusga, o alistamento, né? Para ver se defendem o país. Mas acredito que eles podem até recrutar muitos cidadãos, né? Para fazerem com que o exército fica Mais sólido. mas é pouco provável de que eles tenham êxito. É pouco provável. É mesmo pouco provável, porque Yeah. só se for no mano a mano, como nós dissemos, Uhum. se a Rússia colocar toda a sua força Uhum. para a Ucrânia desaparece. Desaparece. Então Desaparece. temos essa parte do problema. Mas isso não vai fazer a Rússia ser melhor que os outros países. Não vai. Por quê? A Rússia ataca a Ucrânia porque tem medo. Diz que tem medo do quê? Que os países que são os inimigos dele se aproximem do quintal, não é? Uhum. E fiquem a vigiá-lo. Uhum. Se eu tenho medo, quer dizer que eu não sou maior do que das pessoas que eu tenho medo. Sim. Porque não são os países do Ocidente que têm medo. Vê, até eles separaram a Rússia do Ocidente. Eles têm o poder de fazer isso. Agora chamam Ocidente e tem a Rússia, porque nós sabemos a Rússia é o maior país do mundo, só que a maior parte do território da Rússia está na Ásia, não está na Europa. Sim. Na Europa ele tem um pequeno território. E eu gostei até de uma decisão da UEFA Champions. A final seria em São Petersburgo, uma cidade russa, mas eles vão transferir para a França, né? Só para mostrar que ninguém está feliz com isso, né? Podíamos dizer, não, devemos nos colocar na posição do presidente russo, mas eu não consigo me colocar na posição dele e achar aquilo normal. Consegue se colocar na posição dele e achar aquilo normal? Não tem como, não tem como. Nós estamos a falar, não, só estamos a olhar no lado da Ucrânia. Qualquer pessoa tenta se colocar no lugar da Rússia. E agora vê o que ele está a fazer. Imagina você a fazer isso. Ele está a fazer aquilo porque se sente ameaçado, né? Porque não quer que o outro país, que é independente e é soberano, entre numa organização que ele tem o direito. Porque eu, se sou um país independente e soberano, eu tenho o direito de entrar em qualquer organização que eu quiser. Sim, sim. Você não pode vir me falar nada. E além disso, nós temos outro problema lá. Temos duas províncias que a Rússia meteu muitos russos no passado que querem se separar, que são a província de Luhansk e de Donetsk. Já estão a se considerar estados independentes. Independentes, Porque tem o apoio da Rússia. Além disso, nós vimos em 2014 até a Rússia anexou a Crimeia, uma província que era da Ucrânia, recebeu ninguém, lhe falou nada, lhe colocaram sanções, depois passou e está ali. Passou no barulho, como dizem aqui em Angola, o que é muito triste. O que ele vai fazer com a Ucrânia? Ele quer desmilitarizar a Ucrânia, como se tem autoridade sobre a Ucrânia e começar a dar as cartas sobre a Ucrânia. Quer dizer, quer que a Ucrânia fique como, sei o quê? Seu protegido. A Ucrânia não quer isso. A Ucrânia quer crescer. As pessoas precisam crescer. Na vida, nós não podemos esperar sempre que as pessoas dependam sempre de nós. Um dia eles têm que andar sozinhos. É muito triste isso. Só que precisa mesmo ser tomado uma medida já adequada. Eu gostei muito da posição também do presidente francês Macron. Emmanuel Macron, porque ele colocou-se numa posição mesmo de homem, não se colocou numa posição de frouxo, como outros presidentes estão a fazer, tipo Bolsonaro, que não se pronuncia, não fala nada a respeito, não se coloca nem num lado, nem no outro. Né? Gostei muito da posição do Macron, e apesar de eu não concordo com as políticas dele, que é super normal, e ele colocou uma boa posição, disse que a Rússia ele está a tentar contra
a liberdade humana e também atentar com os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, se ele tem a ousadia de atacar, nós vamos também responder a... Ou seja, nós vamos dar a resposta da medida adequada. Então, isso mostra praticamente um posicionamento que a França não está com ele peso, embora, né? Tempos, é pouco tempo que o Macron saiu do coisa, de uma visita com o Putin. Estava naquela mesa aí, bem distanciada, não se sabe se é porquê. Mas eu estava vendo uma informação, é porque o Macron não queria, ou seja, não aceitou de fazer um teste da Covid, porque disse que eu não vou aceitar deixar meu DNA aqui na Rússia. Então, é pouco tempo que ele saiu lá, não sabe o que é que eles conversaram, mas o que se deu a entender é que ele não está com a Rússia, que isso é bom, né? Já é um bom posicionamento, né? É um bom posicionamento. Dizem sempre, os países não têm aliados, eles têm interesses. Se o Macron foi conversar com a Rússia é porque a França tinha interesses nisso. Se as potências mundiais querem que a Ucrânia faça parte da OTAN é porque tem interesse nisso. Nós vimos, publicaram recentemente os recursos minerais que a Ucrânia tem. São vastos. Recursos minerais e naturais são vastos. É muito. É um dos países europeus que de agricultura é potência. Sim. Então, esses países sabem onde estão a pisar. Por isso é que eles não querem também largar. Eles dizem, nós estamos abertos. Quem quiser fazer parte da nossa organização, que venha. Mas, apesar disso, os países nunca disseram não queremos ter mais nenhum contato com a Rússia. Eles conversam com a Rússia. A Rússia faz parte do G20 até. Vê, Macron foi falar com ele. Falam com ele em outros aspectos. Mas o que ele faz? Ele se sente que os outros países querem sempre lhe esfaquear pelas costas. E sente que os outros países querem lhe intimidar. Então, para que isso não aconteça, o que ele faz? Ele toma ações como essa, como ele faz. Apoia países como a China, como a Coreia do Norte, para fazer aquelas loucuras que ele faz, testes, mísseis, né? No mar, vai testar. Em vez da Coreia do Norte começar a se preocupar em melhorar as condições de vida da população, não colocar regras loucas que um louco colocou, né? Quer dizer, estamos cheios de loucos, né? Eu acho que é próprio dos ditadores, né? Sim. Um ditador, ele acha que é o Deus, que pode fazer e desfazer. Só que uma coisa é o seguinte, isso aconteceu na França, o Palácio de Versalhes um dia foi invadido, porque a população ficou cheia. Você pode ser ditador até onde você ser. Se a população se estressar, se passar contigo, eles vão atacar e você perde. Exato. Então, se nós vemos, inclusive na Rússia, a população a fazer manifestação contra esse ataque, então por que o Putin vai dizer que é justo, como ele diz? O teu próprio povo condena o teu ataque. E você faz o quê? Lhes prende. Como ele faz sempre. Os opositores russos são todos presos. É claro, ele vem aqui em África. A África, como é um país que gosta muito de caridade, é um continente que gosta muito de caridade, nós vemos, sempre recebe ajuda, não dá muito, né? Eles dizem, né, que dão muitos recursos naturais, só que a dar esses recursos naturais não é de favor, é em troca, recebe muita ajuda, mas é dinheiro, nota? Ele recebe muito dinheiro e dá muito recurso, né? É os países que mais precisam de caridade no mundo. São os países onde as pessoas têm que investir sempre nas fundações, investir sempre nas suas organizações, países que até em eleições têm que vir europeu para controlar. É engraçado, né? Os países europeus, e temos aí do caso da Rússia, está a fazer isso, não foi pedir autorização a ninguém, ele disse que faria e fez, né? Só para notar que os países africanos são países que ainda são pequenos. No teu caso, você diz que eles são assim porque não investem em material bélico, né? Achas material que bélico, sim. Que é uma alternativa, né? Sim, material bélico impõe também respeito, porque acredita que se a Ucrânia tivesse também mísseis nucleares, a Rússia não iria fazer esse papel que está fazendo com a Ucrânia. Teria medo. Né? Quer dizer, em um lado, né? Ou seja, bomba atômica não é para ser usada, mas só para impor mesmo respeito. Gosto muito das palavras do Dr. Enéas Carneiro. Ele dizia, né, que é necessário que haja uma bomba atômica para que outros países também possam resolver. Não é para nós usarmos para atacar outros países, não. Mas só para ter aquele respeito, porque outros países são respeitados, não são respeitados tipo pela quantidade de dinheiro que eles têm, não. São mais respeitados mesmo pelo material bélico, né? Quando se fala de Rússia não se fala de economia, boa economia, coisa que tem condições. Não, quando se fala de Rússia, falamos só de material bélico. Não, aquele gosta disso, gosta daquilo.
Mas só que eu tô aqui a analisar, até aqui um site muito famoso, Notícia do Mundo ao Minuto. Quase todas as manchetes aqui só tá relacionado mesmo a A coisa, guerra, né? a Da guerra, né? Por Ucrânia e exemplo, essa Rússia. aqui, sanções de Putin e Lavrov que são sinais de impotência do Ocidente. Kiev pronta para falar com Putin para cessar fogo e paz. O Papa, né? Um dos papas lá mesmo acho que é São Francisco, ele fala em russo, né? Dizendo que toda guerra é uma capitulação vergonhosa. Quer dizer, falou isso em linguagem russa. Vídeo mostra os tiroteios do hospital russo entrarem em Melitopol. Melitopol é isso aí. A Casa Branca admite que queda de Kiev é possibilidade real. Estados Unidos anuncia que vão impor sanções econômicas contra Putin. E essas são notícias atuais, né? Até que essa aqui é 1 hora, por exemplo, né? Sérvia considera a invasão errônea das rejeições a aplicar sanções à Rússia. Aí vem uma informação que não é muito importante, né? Diz que Angola reabre as praias 5 de março. Quer dizer, são informações, né? É aqui, gostei também do Boris Johnson. São realmente Boris Johnson, nós temos visto desde o princípio. Congelou os Boris bens de Johnson, Putin e do ministro Sergei Lavrov. Boris Johnson, temos Boris Sim. Johnson, temos o Macron e temos o Olaf Scholz da Alemanha e temos também Joe Biden. São os líderes mundiais que nós vemos até agora que mais estão a tomar posição. Principalmente Boris Johnson, ele quer mesmo tirar a Rússia do sistema de pagamento internacional. Aquilo que disseste, ele vai ter que usar a moeda local e usar os meios locais, que vai dificultar muito a vida. Ou seja, em das outras empresas. palavras, vai ser forçado a ter uma economia fechada. Vai ser forçado a ter uma economia fechada, que é difícil para um país que tem o potencial que ele tem, que já tinha cooperações com outros países. Então, vão lhe mostrar como ele se sente que é o maior vendedor de gás na Europa, acredita que a Europa tem mais a perder do que ele. Só que ele esquece que ele é o vendedor. E não é o único vendedor. E numa economia de mercado, quando você não é o único vendedor, as pessoas podem comprar em outro lugar. Temos exato. esse ponto aí. Hein? Também estava a rolar ali uma informação de que o presidente recrutou muitos hackers, uns para trabalhar em termos de defesa interna e outros para trabalharem para contrapor os ataques da Rússia. Eu não entendi muito bem isso, mas os hackers, eles não estão fazendo nenhum ataque no nuclear, mas é para invadirem o quê? Para saberem o que de concreto, porque se a Rússia está sempre à frente deles. Tem esse caso, corrida cibernética, né? Atualmente, a maior parte dos países mais evoluídos, não tipo o nosso em Angola, em que o sistema cai, né? As pessoas dizem o sistema foi, não entendemos bem o que é isso, mas os países, todos eles, têm um sistema muito bem organizado. E tudo depende do sistema. Se o sistema é atacado, o país pode parar. Então, eles estão a atacar a Ucrânia por várias frentes. Via terrestre, marítima e aérea. E também agora via cibernética. Né? Então, se fizerem isso e conseguirem, vão bloquear muitas coisas na Ucrânia. Assim como eles já fizeram com a central nuclear lá. Então, os ataques de hackers só prova que o governo russo está metido em muitas coisas escuras, né? Então, quer dizer que muitos ataques que acontecem, o governo russo tem mão. Por quê? Por que ele vai contratar hackers para fazerem essas coisas más? É porque ele já tem feito. Só que agora as pessoas não vão prestar muita atenção nisso porque estão só concentradas na guerra da Ucrânia. Então, o governo russo faz isso. Eu acredito e sempre acreditei que o governo russo sempre espia Angola. Porque se Angola tentar dar um passo em falso como a Ucrânia tentou dar, eles vão saber. Vão saber que Angola agora já não é aliado, Angola agora é inimigo e vão atacar. Como eles fizeram com a Ucrânia. É claro que no caso de Angola eles não seria necessário deslocarem tropas, é só pararem de financiar e apoiar o governo e o governo sentiria já os efeitos. O nosso país está praticamente com a bunda presa, né? Está com a bunda presa, não pode dar passo muito largo, ou se não pode dar passos maiores que a perna. Isso é conhecido e é um facto. Mas só que o lamentável mesmo é este, né? Porque vai acontecer isso. Putin vai ser impedido, ele vai fazer desfazer, vai conseguir tomar a Ucrânia, ok? E depois vai acontecer que a China também vai ter essa ousadia, porque já vai ser um costume de que não, pode fazer isso, não há ninguém que intervém, mas não tem como. Mas só que em detrimento disso, quem vai sofrer muito, quem vai sofrer mesmo muito é a população. Tem uma coisa aqui que estás a frisar muito, que é muito boa.
é a população, a vida das pessoas. Isso aqui devia ser a coisa mais importante, porque o presidente Vladimir Putin, ele já mostrou que é um grande mentiroso, porque no princípio ele disse que não vai invadir a Ucrânia como um todo, só vai ficar nas zonas que estão perto da Rússia. Mas o que ele fez é o seguinte, chegar até a capital. A intenção dele agora é pegar o presidente, para depois lhe aliciar com as propostas dele. Mas ele disse que não atacaria a população, mas muita gente fugiu do país. Por quê? Por que que, se eu não vou me atacar como povo de um país, por que que eu tenho que fugir do meu país? Por que que as pessoas estão a procurar asilo em outros países? É porque a vida deles está em risco. Agora vemos, muitas famílias que tinham trabalho, outros estudavam, estavam bem organizados, vão ter que fazer tudo de novo. Isso vai levar muito tempo. Famílias podem ser separadas, pessoas mortas. Então, onde é que está o amor pela vida, né? Estamos a ver aqui alguém que coloca só os interesses deles. Como eu tenho dito sempre, quando as pessoas estão numa situação como essa e não têm lá a família deles, eles se sentem assim, porque os russos que têm família na Ucrânia fizeram manifestação. Sim. Os que não têm... Tanto é que até a afilhada do próprio Putin também mostrou seu descontentamento a respeito da atitude de Putin. Uma atitude muito vergonhosa, né? Muito vergonhosa. E que estamos a dar conta que só sanções não está a chegar, né? Acho que podiam partir por outros meios para lhe mostrar que ele não é o que ele pensa que é. Mas isso... Mas só que em outros meios aí estamos já a falar sobre guerra, né? E guerra não é isso que os países, né, que são potências querem nesse momento. Por exemplo, os Estados Unidos só não partem muito para cima dos adversários, não partem muito para cima daqueles países que não estão a obedecer às regras. Tudo é em função, né, dos danos colaterais. Só mesmo os danos colaterais. Porque se não fossem os danos colaterais, ele partiria para cima. Quer dizer, se não pensasse, independentemente do que vai acontecer, o potente não vamos mostrar que nós estamos à frente. Não, os Estados Unidos ele é visto como um exemplo. Então, todo e qualquer passo que ele dar são passos cronometrados, são passos estratégicos, são passos que tem que dar de forma detalhada a fim de que não possa criar, né, uma instabilidade. Porque os Estados Unidos ficam numa instabilidade, acabou, mano. Falaste algo muito bonito, porque em 2006 a 2008, os Estados Unidos, quando estávamos na crise, numa crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, que afetou a Europa, todo mundo sentiu, né? Você viu aí a instabilidade. Tem uma coisa interessante que disseste, Estados Unidos é vista como um exemplo, né? Exemplo de democracia verdadeira. A Rússia não é vista como exemplo de socialismo puro por países socialistas, né? E nós sabemos que os socialistas estão do lado errado da história sempre, são os de losers, os perdedores, sempre perderam e vão perder sempre. Exatamente. Mas a Europa já passou por uma guerra, temos essa história. A Europa passou por 2 guerras até, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e depois veio a gripe espanhola que dizimou vidas lá. A Europa tem bem em mente o que uma guerra pode fazer com os países, por isso é que ele a todo custo tenta evitar a guerra, por isso está aí no meio da diplomacia. Acho que a Rússia, na Guerra Mundial, não senti tanto, ainda não sabe como é que a guerra afeta o país, por ser tão grande também acredita que isso lhe protege, por isso é que ele tenta sempre ir por esse caminho, né? E tentar mostrar que é alguém, mas eu acho que o melhor seria ele mostrar que é um exemplo, dizer assim, não, eu quero mostrar que o socialismo é melhor que o capitalismo nas boas coisas, vamos nas boas coisas, mas como costumas a dizer, nunca se multiplica uma riqueza dividindo, né? Socialismo que é baseado nisso, nessa loucura, ideia louca, quem trabalha lhe tiram para dar a quem não trabalha, e mesmo quem não faz nada, quem faz nada recebem tudo igual, isso pensam que vai incentivar a produtividade, mas não, faz as pessoas serem improdutivas, não vai a lado nenhum. Então, guerra para a Europa e Estados Unidos não é uma opção. Os Estados Unidos até não teria muito a perder, porque os Estados Unidos está muito distante e não está tão perto como os países europeus. Os países europeus estão muito próximos, mas eles dizem que se a Rússia atacar um dos países que faz parte da aliança do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, eles vão intervir. Mas o presidente da Ucrânia, inclusive, pediu para que a OTAN enviasse tropas no terreno, só que a OTAN ainda não quer fazer isso, né? Então, mas vimos, e depois é um presidente que era um comediante, como estávamos a conversar há pouco, ele
saiu da comédia diretamente para Para a presidência. Está a notar que ser comediante e ser presidente tem muita diferença. Aí você não pode usar piada enquanto tem essa situação, né? Não, mas só que ele usou mesmo piada. Usou uma piada. Atualmente ele se fardou, né? Quer dizer, não é piada. Ele tá para aí Para também. mostrar que também tem espírito Mas militar, né? só que é indiferente. É indiferente ele meter aquela Fardado. farda e também combater. Porque nesse momento estamos diante praticamente de ataques mesmo. E que não é só tipo, né? A boa vontade da pessoa de querer e também, não, também tenho que ir para mostrar que eu estou com o povo e tal. Não, não estamos só disso. Estamos diante de uma situação em que é necessário colocar as cabeças no seu devido lugar, falar as coisas com diplomacia, tentar procurar métodos adequados para ver se consiga contrapor isso. Não é tipo, né, se fardar e tal, porque o presidente tem que estar aí para que, a não ser que ele só queira fazer fotografia, né, mas o presidente tem que estar aí, sabe, né, exatamente o que ele pretendia, né, ao colocar o fardamento. Mas como já está rolando uma notícia mesmo, estou a ver também algumas notícias que estão em conversas com o presidente Putin, acredito que vai sair alguma resposta satisfatória, né? Possamos sair com resposta Só que satisfatória. essa negociação que eles querem fazer é uma negociação muito estranha. Por que é muito estranha? É porque vais negociar aquilo que tens dito sempre. Quando uma pessoa é só. Duas pessoas concordam em tudo, quer dizer que um não está a pensar, né? Não tá pensando. A Ucrânia queria pensar também. Exato. Não queria concordar com tudo que a Rússia estava fazendo. Então a Rússia quer que a Ucrânia não pense, não tome decisões, dependa inteiramente dele. Nessa conversa só vai acabar de uma maneira. A Ucrânia fazer tudo o que a Rússia quer. É só sim, 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 sim. Só que não é assim que funciona. Ele é um ser humano, tem cérebro. Não vai Mas, agir por emoção, né? não, mas Vai na razão. pelo menos eu estou com uma narrativa diferente. Eu acredito que a Ucrânia não vai, Negociar? não. Ou seja, Achas que né? não vai negociar? Olha, vamos usar um outro método de negociar. Não sei o que ele vai pegar. Vai tirar uma parte da terra dele, vai ceder A Rússia? a É o que Rússia, né? Luhansk deu, não é assim? Ou seja, né, para dar uma margem muito grande de fronteira, por exemplo, né? Se for tipo, né? Se o máximo da fronteira tipo só de 1 quilômetro, que ela pode lhe dar 10, 20 ou 30 quilômetros, ok. Vamos ficar essa distância toda para não ser vigiado, né? Como está se prevê, tipo fazer ali uma torre, uma coisa assim parecida, vai ter uma ponte que vai ligar alguns países da Europa com a Ucrânia, o medo que o Putin tem. Se calhar pode-se negociar nesses moldes, né? Agora, não vai se fazer uma negociação de que, não, nós recuamos. Não, eu duvido que eles vão querer recuar, não. Não há nada satisfatório quando você tem independência de ir e vir, quando você tem a vontade de fazer aquilo que você bem entender. Não há nada satisfatório que isso. E a Ucrânia está com esse desejo. Então a Rússia, eu acredito que a conversa que vão ter mesmo é ceder uma parte da Ucrânia. Mas agora, dizer que vai coisa, eu ainda dou Só que benefício da nós dúvida. vemos as exigências do presidente Vladimir Putin é que a Ucrânia se torna um estado neutro. Isso quer dizer que não vai nem para a direita nem para a esquerda, né? Não toma nenhuma decisão, fica no caso de tensões internacionais, de assuntos internacionais, de organizações internacionais, ele não pode participar, ele fica só ali, só que ele vai sentir que assim não tem poder, não tem pernas para andar e ele vai se sentir como um frouxo, como dizes. Como temos um país, um presidente que não quer se sentir como um frouxo, ele provavelmente vai aceitar algumas coisas e negar outras. Isso pode ter mais consequências para a Ucrânia. Sim, né? Ela praticamente é quem está a ser atacado nesse preciso momento. E o presidente recentemente fez um pronunciamento dizendo que foi abandonado Pelas potências. pelas potências, mas não é bem abandonado, porque não dá para mandar lá, ou seja, não dá para atacar a Rússia. Se atacar, vai fazer aquele maluco, porque nós estamos dentro de um maluco que não está a pensar bem da cabeça, Exatamente. que desconfia de todos, até da sua própria sombra. É É. complicado lidar com uma pessoa como essa, né? Está desconfiado de todos, não confia em ninguém. Eu digo sempre, quem confia em todos é porque também não se confia. Quem se confia não precisa tá aí começar a desconfiar com todo mundo que está a passar, só porque não foi com a cara de não, fulano deve ser isso, não, ele deve ser aquilo, né? Estamos diante de um presidente praticamente maninha, com um presidente totalmente ditador, e que se não for parado, males maiores vai acontecer por causa deste mesmo
ditadores, né? Precisamos tomar... E o interessante disso é que não é a primeira vez que a Rússia tenta invadir a Ucrânia. Durante muito tempo, até mesmo até antes de Vladimir Putin, no tempo de Stalin, já tentou fazer isso várias vezes, porque eles têm traços culturais. Tem lugares que falam a mesma língua, né? Tem muitas coisas em comum e já tentou várias vezes. Até a Ucrânia agradeceu quando os nazistas atacaram a Rússia parou de se meter com a Ucrânia. Então, desde muito tempo, a Rússia já vem mostrando interesse de dominar a Ucrânia, desde que a união deles, da República Socialista Soviética. As pessoas têm que perceber, a República Socialista Soviética só falhou porque as pessoas perceberam que não tinha ganho lá. Sim. Porque eu não posso criar riqueza dividindo-a, como tens dito sempre. Isso é inconcebível. Então as pessoas viram que o socialismo não é melhor. Quando as pessoas têm duas posições, temos o socialismo, temos o capitalismo, eu, como Estado soberano, sou livre de escolher. Não sou livre de escolher. Agora, você vem me dizer que você não pode escolher porque você tinha relações comigo, não podes fazer isso, e a pessoa nega e é atacada. Onde é que fica, então, a sensatez, né? Vemos aí... Mas é típico dos ditadores. Os ditadores tentam sempre aumentar o território dele. Eles querem trazer um socialismo moderno. Moderno, exato. Só que o capitalismo sempre esmagará o socialismo. Isso é indubitavelmente certo. Porque nós vemos, né? Principalmente vamos falar do caso da Cuba. Angola atualmente aceita que a Cuba seja um parceiro forte. Por isso envia médicos aqui. Né? Mas quando Angola se tornar independente nesse campo, não vai precisar da Cuba para nada. Por quê? Cuba, economicamente, comparado com Angola lhe esmaga. Mas, por enquanto, Angola vai sempre depender desses países. Mas Angola um dia vai perceber que hoje também já tem forças para andar, não precisa de países comunistas, e vai seguir para países capitalistas, porque Angola, as pessoas que estão a vir agora, nossa geração e a geração que nos precede, são gerações que têm espírito capitalista. Quem fala-se muito em Angola de liberdade financeira, independência financeira, né? Educação financeira. Quando está a se falar desse assunto, capitalismo está na mesa, não socialismo. Então, Angola um dia vai dizer, chega, não quero que países socialistas nos coloquem ideias, porque são vocês com essas ideias loucas que afundaram o nosso país, né? Porque tentaram unificar um governo que só pensa nele e não deu em nada, não é o que deu? Mas exato. Vemos o caso da Rússia, é um caso muito triste, muito triste, muito triste. Muito. E não só, né? As notícias continuam sempre se atualizando, né? Eu estou aqui a acompanhar que até o preciso momento, né? Os ataques ainda continuam no mesmo nível em questão. Não tem novos registros de que atacaram a base tal ou sítio tal, mas o que se sabe ainda é que eles já conseguiram tomar a capital. E tomando a capital, acho que é questão de tempo. É questão de tempo. Até nós temos uma resposta exata do que aconteceu. Ou se vão matar o presidente, ou se vão fazer cativo. Também não é para tanto. Não, olha, ele não pode matar o presidente, aí seria já exagero. É assim, eu tenho uma ideia dos comunistas da seguinte forma. Um comunista é tipo um jacaré. Quando ele abre a boca, a gente não sabe se ele quer bocejar, ou se é para comer algo que está debaixo, ou seja, que está na frente dele. Porque o jacaré é assim, quando tem água à frente dele, ele tem que abrir bem a boca. Pode ele é tão grande e tal. Agora você não sabe, você está abrir a boca porque vai comer esse alimento ou quer bocejar. É tipo comunista. O comunista é assim, não se sabe uma atitude que ele vai dar, se ele vai matar alguém ou vai ajudar alguém. Né? Mas sabemos que toda ajuda vinda de um comunista é boa. Né? A gente vai aguardar, mas o que nós hoje mesmo queremos trazer praticamente foi a história e o clima de tensão que está a acontecer. Como eu já descrevi, isso não foi um debate, isso é simplesmente uma conversa. Aqui na Ditos e Facto Podcast, aqui é conversa, nós só conversamos, aqui é opinião sem medo. Aqui é opinião sem achar que não, vamos censurar, não. Aqui a opinião é sem medo, aquilo que você acha, desde que não fira os princípios das pessoas, desde que não fale palavras torpes, desde que não use discurso de ódio. Não, aqui é tudo na normalidade. Nós conversamos, falamos e a opinião aqui é sem medo. Essa é a primeira edição
do nosso programa Ditos e Facto Podcast. Ele vai ser compartilhado aqui, conteúdo vai ser todos os dias, sempre que for possível, porque nem sempre temos tempo de fazer conteúdo, sentar aqui e conversar. O britânico tem a rotina, eu também tenho a minha rotina, e às vezes vai ficar um pouquinho complicado, né? Então, mas sempre que for necessário, a gente vai sempre trazer aqui conteúdos. Voltar. Temos que voltar sim. Vamos receber muito conteúdo para vocês aí em casa, né? Tem alguma coisa para falar aí, britânico, para dar suas deixas? As minhas deixas vai primeiro agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, né? Visto que eu sou contabilista, não sou um político, né? Até esqueci de falar isso no princípio, né? O britânico não é político, ele não é alguém que defende muito os políticos e tem posicionamentos políticos como eu tenho. O britânico é alguém neutro, ele só faz análise, ele é contabilista. Por isso é que eu estava a falar mais da área econômica. Exatamente, por isso é que eu lhe chamei aqui. Ele, na verdade, para nós abordarmos esse aspecto, qual é o impacto que vai ter, o impacto negativo ou positivo que vai ter contra essas frentes políticas quando se embater. Por isso é que está aqui conversando, por isso é que viram aqui eu tenho um posicionamento, meu posicionamento está mais no lado republicano, capitalista. Já o britânico não tem um posicionamento, então é a razão pela qual isso aconteceu. E também aqui no estúdio, quem está atrás das câmeras é o Ruben. O Ruben que está atrás das câmeras, que está fazendo aqui a coisa acontecer, né? Essa é a nossa primeira edição, por isso é que não está sendo não está sendo direito, está sendo gravado, mas ele vai estar na plataforma muito rapidamente, e os cortes desse programa, os cortes vai estar num outro canal secundário, vai estar também o link aqui na descrição, onde vai estar lá os cortes dos melhores momentos desta conversa. Você pode acessar lá e vai acompanhar os melhores momentos dessa conversa no nosso canal Cortes, Ditos e Facto Podcast. Você vai encontrar todos os cortes desta mesma conversa de forma separada. Muito obrigado, britânico, por nos dar essa oportunidade de estar aqui a conversar conosco na nossa primeira edição